sejam bem-vindos a mais um Insights com Cafeína. O nosso tema de hoje é Analytics Estratégico, métricas que transformam seu negócio. Hoje eu tenho o prazer de ter aqui comigo Gustavo Esteves, fundador e CEO do Métricas Boss, autor do livro Menos Achismos e Mais Dados, que por sinal está até na camisa, está realmente vestindo a camisa, mentor, palestrante, host do Analytics Talks, com mais de 15 anos de experiência em Digital Analytics, ajudou centenas de empresas a transformar dados em decisões estratégicas. E hoje é o que a gente vai conversar, afinal de contas, né, como a gente utiliza esses dados para poder gerar resultado. Porque hoje em dia a gente fala muito do Big Data. Tudo hoje em dia são dados. E cada vez mais o mundo digital, mais dados. Então é uma expectativa absurda de dados que a gente está gerando. Mas tem uma diferença enorme entre você ter os dados e ser a famosa empresa data-driven. Então, vamos começar explicando um pouco sobre isso. Tá, todo mundo gera dados, a gente está agora no momento gerando dados, mas como é que a gente, de fato, usa isso para tornar a nossa empresa nesse viés? Tirar o achismo. Primeiro, obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui, provando, inclusive, que Carioca trabalha. A gente está gravando numa sexta-feira, 7h. Verdade, gente, provando verdade. Que Carioca trabalha. Isso aqui é um marco para deixar gravado. Obrigado por topar, me convidar aqui. Espero agregar aqui com o podcast, tomando bastante café. Acho que isso aqui eu não posso fugir. Se alguém vier aqui e não tomar café, você tem que olhar torto, errado, tá? A gente tem que rever o convidado. Mas respondendo essa pergunta, eu queria separar isso em 3 partes, tá? Parte número 1, a gente está vivendo hoje um cenário que eu chamo de ansiedade de dados. E esse cenário é um cenário meio polarizado. De um lado, a gente vê pessoas que começam com digital, começam com algum negócio e olham e falam assim, poxa, eu não tenho dados. E começa a gerar uma ansiedade sobre como é que eu analiso meus resultados, como é que eu analiso o meu negócio, como é que eu vejo para onde eu vou. Do outro lado, no outro polo, você tem a galera que tem muitos dados e gera o outro ponto, que é por onde eu começo, quando eu estou perdido quanto a esses dados. Então, a gente está vivendo hoje uma ansiedade que gera um cenário onde eu não tenho ou eu tenho muita informação. Só que é importante detalhar, e até errei aqui, é que dado não é informação, né? Então, dados são números que estão ali. A gente é que transforma o dado em informação. Existe uma frase do Clive Humbry que ele fala que data is the new oil, né? Os dados são o novo petróleo. E a galera de LinkedIn bota isso toda hora. Os dados são o novo petróleo, os dados são o novo petróleo. Só que essa frase é tão tirada de contexto e acho que ela cai como uma luva para explicar isso aqui que eu tô falando. O Clive Humbry, ele fala que os dados são o novo petróleo. Então, assim como o petróleo, ele precisa ser refinado para se transformar em algo útil. Isso é transformar dado em informação. É a gente analisar esses dados, entender como eu interpreto eles e olhar isso e transformar em informação. Como é que a gente transforma essa informação, cara? Particularmente, eu digo que é ser cético. Duvide de tudo. Quando você duvida de tudo, você cria perguntas. Quando você cria perguntas, você analisa dados para responder essas perguntas. É dessa forma que você se orienta quanto a isso. O segundo cenário, que é sobre ser data-driven. O que é ser data-driven, né? Data-driven é uma buzzword que funcionou, pegou, todo mundo gosta, funciona, é fácil de entender. Só que data-driven, na minha visão, é ser diferente de data-informed. Eu escrevi uma vez um artigo desse pro pessoal da Startse, falando que data-driven é ser orientado a dados. Qual é a forma que a gente consegue ver no nosso dia a dia de algum sistema que é 100% orientado a dados, Érica, que não precisa de você nem de mim? Com certeza eu vivenciei isso vindo para cá. Quando eu fui pedir um carro para o aplicativo. Sexta-feira, 6h, Rio de Janeiro, Barra da Tijuca. O preço estava dinâmico. Alguém lá no escritório do aplicativo falou, aumente o preço? Não. Isso é ser data-driven. Ele olha os dados quantitativos, oferta, procura e toma decisão. Tradicionalmente, a gente e as empresas, a gente acaba sendo mais data-informed. A gente analisa dados quant, quali e toma uma decisão perante esses dois contextos. O carro de aplicativo ele poderia ser data-informed? Ele poderia, se ele levasse em consideração o meu dado qualitativo, que nada mais é do que o meu status dentro do aplicativo. Então, se eu sou um status VIP, ele poderia analisar os dados quant, que é oferta e procura. Poxa, tem muita procura e tem baixa oferta, vou aumentar o preço. Ele poderia falar, não. Na realidade, de quem está pedindo, quais são VIP, priorizarei eles. Não é isso que ele faz. O sistema ele é orientado a dado, quant e vambora. A gente, no dia a dia, é orientado a dado, quant e quali.
Então eu olho o quê e depois eu justifico o porquê. E a gente vai pra cima disso. E aí, por último, agora conectando o final da sua pergunta, o que é o tal do Big Data, esses dados todos? Cara, hoje quando a gente tá falando de volume de dados, todo mundo, todo negócio, você tem um site, você instalou um Google Analytics da vida ali, você vai ter dados para ser analisados. O Se grande... acessou a internet, você Acabou, tem dados você pra está ser dando dado para analisado. alguém e se você tem algum negócio, você está consumindo dados de alguém. Mas o grande ponto sobre ser Big Data ou ser Data-Driven e tudo mais é o quanto você está transformando o dado em decisão. Esse é o ponto. Sim. Se o dado não é transformado em decisão, cara, sem dados, eu sou só mais uma pessoa com opinião. Mais nada. Então, se eu analiso o dado e faço, não serviu para nada. Agora, se eu analiso o dado e falo, o que que isso mede? O que que isso muda no meu negócio? Aí eu tô começando a fazer, de fato, ser mais proativo frente a essa informação. Espero ter te respondido aí. Não, com certeza. E tem, você respondendo, eu lembrei de duas coisas. Uma que eu já li, inclusive, que os dados não podem ser comparados a petróleos, porque o petróleo tende a ser finito. E os dados Pode não. crer. Não sei se você já Pode leu crer, pode sobre. crer. Eu achei super interessante. Maneiro. Eu não lembro. Gente, alguém lembrar, por favor. Eu não lembro onde eu li, quem foi que escreveu, mas quando eu li, eu falei, cara, faz sentido a pessoa, porque Maneiro. a gente está exponencialmente, cada vez mais digital, cada vez mais. Então, se a gente pegar 10 anos atrás, quanto a gente produzia, o que a gente tinha acesso, e hoje em dia é outro mundo. E o carro de aplicativo, agora eu acho interessante que ele também está analisando o seu comportamento para te sugerir o destino. Por exemplo, eu tenho quarta-feira escola de rádio. Então, quando eu abro o aplicativo, ele já coloca lá. O primeiro endereço, Ele escola sabe de o rádio. dia que você pega, qual endereço você vai. Então, até nisso, eles estão melhorando a forma Sim, deles usarem os dados, porque eles já têm essa informação. E esse é um ótimo exemplo do que você trouxe, porque não deixa de ser quantitativo, que demonstra como o aplicativo é 100% data-driven, não data-informed. Por quê? Porque ele sabe que naquele dia, aquela hora, qual a informação que ele tem que gerar para você, baseado no quantidade. Se você, hoje, começar a criar uma rotina de todo dia, 8 da manhã, você ir para academia e pedir o carro para o aplicativo, quando você abrir o carro, sábado, 8 da manhã, se você não for para academia, vai estar lá. Por quê? Em cima de quantidade. Sim. Esqueci um exemplo bem legal. E você falou sobre dados e como os carros de aplicativo estão usando isso. Eu faço depois um convite à audiência a jogar no Google como a empresa, aquele carro de aplicativo que começa com U, usa o nível da sua bateria para medir o valor do carro. Quanto menos bateria você tem, mais urgência ele sabe que você tem. Inclusive, uma matéria de diferença de aparelho. Aparelho. Se for Apple, o preço Para Android. X, se for exato. Android E o nível de bateria, ele entende que quanto menor a sua bateria, mais urgente você tem. Mais urgência você tem. É mais interessante ainda, ou seja, pegando de fato Exato. a correlação dos dados gera o contexto para você gerar a informação. Eu acho Ou que seja, é esse vai o pedir ponto. um carro, deixa a bateria 100%. Dica de ouro, como economizar. E eu peguei uma matéria que saiu, uma pesquisa, na verdade, que saiu no Mundo Marketing, sobre essa questão de barreira de adoção, de tornar a empresa data-driven. E eu achei interessante, porque 58% colocou que é ausência de recursos financeiros. Eu achei isso interessante, esse ponto, por isso que eu trouxe até para te perguntar, e até correlacionando com a nossa próxima pergunta, que é sobre experimentação. Quando a gente fala muito da questão growth, experimentar dados, o que você vai tirar dos dados, tem muito gestor, para a gente justificar isso, que é, pô, você está de brincadeira? Você vai ficar testando aqui? Você acha que eu tenho dinheiro à vontade para você só fazer teste? Mas quando a gente fala de cultura de inovação, cultura de dados, se você não testar e não tiver experimentação, você não vai ter para onde ir, de fato. Você não tem aquela bola de ouro, né, para ser tão assertivo assim, sem pelo menos testar algumas coisas. Então, você acha que essa questão do papel do erro, experimentação e essa parte financeira, elas estariam correlacionadas? Qual é a sua visão com a sua experiência nesse ponto? Total, acho que eu vou falar primeiro, começar falando pela parte de investimento que você trouxe, porque eu tenho uma empresa há 10 anos e há 10 anos a gente briga sobre as pessoas separarem um budget do seu marketing para medir. Todo mundo depois é cobrado pelo ROI, pelo ROAS, é cobrado porque a performance foi mal, foi bem, porque está faltando dado para entender a análise.
E no final, quando você é cobrado por isso, por que você também não teve investimento para medir isso e trazer essas informações? Eu vi uma pesquisa recentemente, aí depois, quem quiser essa pesquisa, eu não vou lembrar agora, mas me procura no LinkedIn que eu dou uma pesquisada e mando. Mas foi uma pesquisa que lá nos Estados Unidos, do investimento de marketing, as empresas passaram a separar de 1 a 15% para medir. Nos Estados Unidos, de 100% das empresas que investem em marketing, 20% separou de 1 a 15% para justificar um setup de ferramentas e de equipe para medir. Você vê como é incipiente isso no mundo. Ah, Gustavo, mas grandes empresas... Aí sim, grandes empresas têm uma estratégia, têm times, têm cientistas de dados ali dentro. Agora, tirando big, a maioria não faz isso. Então é uma dor latente, cara. E eu bato muito nessa tecla há algum tempo, que é pior do que não tomar decisão baseada em dados é tomar decisão baseada em dados errados. E possivelmente você está fazendo isso e nem sabe, cara. Então, quanto custa isso? Aí isso se conecta na tua pergunta da experimentação. Recentemente, no nosso evento, no Analytics Summit, o Marcola, que é o cara de growth e experimentação da Claro, eu provoquei ele de fazer uma palestra falando sobre experimentação, cultura de experimentação na Claro, mas para ele trazer um case que, para mim, inclusive, era muito importante como profissional, que era um case de o Marcola, na experimentação da Claro, ele perde 98% dos experimentos. 98% dos experimentos que ele faz na Claro são perdidos. 2% são ganhos. Beleza? Show de bola. Como é que ele prova que esse 98% não foi dinheiro jogado fora? E como é que ele prova que os 2% fazem sentido de fato para o negócio? Eu vou chegar nesse ponto, mas eu gosto de trazer uma correlação que é, muitas vezes, os times de marketing, eles não sabem provar esse valor. Eu sempre trago uma correlação, uma analogia aqui, que é, eu gosto muito de Karate Kid. Quando o Daniel San tá esfregando o carro lá, que o seu Miyagi tá mandando, ele não entende porque ele tá esfregando o carro. Quando ele tá pintando para cima e para baixo, ele não entende. O seu Miyagi também não explica para ele por quê. Até que o momento o Daniel San se revolta, o seu Miyagi vai bater nele e o Daniel San se defende daquele jeito. Ele fala, Com tá os vendo? mesmos movimentos. É por isso que você tá... Então, se você prova o porquê que aquilo acontece, eu duvido que alguém questione. Então, nesse caso, voltando ao Marcola, ele consegue comprovar hoje na Claro que os 98% de testes perdidos economizaram dinheiro para a empresa. Isso é bem interessante. Porque possivelmente, se você não testasse, você ia botar um time de dev para codar, botar isso no ar e depois ver que não deu certo. E fazer rollback. Voltar à versão anterior. Então, ele conseguiu provar. E os 2% que vence, ele prova qual é a incrementalidade. O que é isso, no final das contas? Ele prova que aquele teste vai gerar uma receita que não era esperada. Ou seja, não é que o teste vai melhorar a fricção, vai resolver um problema apenas. É que não. É que esse teste, que foi para o ar, que possivelmente resolve uma fricção na jornada de compra, esse teste está gerando X reais a mais do que o negócio deveria. Então, se você chega numa explicação dessa e fala para o seu diretor, fala para a sua diretora, para o seu sócio, para a sua sócia, essa informação, a pessoa só vai questionar se ela é caçula. Filha caçula, filha única, porque fora isso, não vai ter como questionar. Porque tem com base em dados uma explicação sobre isso. Então, no final, eu acho que essa área de experimentação e também a parte de investimento, ela é mal explicada, porque muitas vezes a gente não consegue trazer qual o retorno que um dado de qualidade traz para o teu negócio. Eu acho que tem 2 pontos também. Tempo e a maturidade. Perfeito. Porque ele já está numa maturidade a ponto de conseguir fazer essa correlação, interpretar o dado que ele tá ali. Porque até a gente vai conversar melhor sobre dashboard à frente, mas uma coisa que as pessoas não param para analisar, às vezes, estou criando um dashboard para mostrar para o meu chefe. Estou preocupado se o gráfico está bonitinho. eu já passei por isso várias vezes. Aí você olha aquele gráfico e fala, tá, mas o que você quis me dizer com esse gráfico? Érica, você sabia que o primeiro artigo que a gente escreveu no blog da Métricas Boss há 10 anos atrás, em 2015, chamava-se Web Analytics é mais que um gráfico bonitinho. E pode totalmente é útil atual. até hoje, né? Porque isso acontece. Tem vezes, eu venho da parte de TI. Uhum. Então, às vezes, a gente tinha que criar gráfico para provar que a latência era... Eu falei, beleza, cara, você está me mostrando aqui que tem um pico e caiu. Tá, mas... E aí?
que isso mudou na empresa da pessoa ter esse pico aqui? O que isso afetou? A empresa parou? Ou foi só sei lá, rodou alguma coisa que fez isso subir? O que você quer me dizer com esse gráfico? Então, eu acho que tem esse ponto da maturidade de você saber utilizar o que você tem. Perfeito. E chegar na parte de ferramentas e padrão de métrica. Porque eu nem sei listar quantas ferramentas hoje em dia a gente tem disponível aqui. É muita coisa. E como a gente está aqui conversando, eu comparo até um pouco com essa questão da inteligência artificial, né? Tem, sei lá, 38 mil disponíveis Tem um site que lista, né? A última vez que eu olhei tinha mais ou menos isso, 38, 39 mil ferramentas de IA. Tinha que ficar discutindo se A é melhor que B, imagina. Enquanto a gente está discutindo, já criaram mais 2 mil. Não faz sentido. Então, a gente tem que começar com a estratégia, contexto e o que você quer responder com aquilo ali. Perfeito. E como você dá essa dica? Pô, eu preciso ter um padrão de métrica, porque se eu ficar toda hora medindo de forma diferente, eu vou estar totalmente enviesado. E eu preciso definir uma ferramenta. Como se começa... Se a gente ainda não está no nível dele, a gente está lá no primeiro espaço. Como a gente começa a arrumar a casa? Legal. Eu vou trazer um ponto primeiro que acho que é legal em cima do que você falou de ferramentas. O Lucian Fialho, meu sócio, ele recentemente escreveu um artigo falando sobre o glossário brasileiro de Martech. Então, só empresas brasileiras de Martech. Acho que é legal depois pra galera consumir aí, porque, pô, a gente muitas vezes fica olhando pra gringa e esquece a quantidade de empresas no Brasil e ferramentas brasileiras que existem. Até de IA, a gente tem um monte hoje. Então, vale a pena depois a galera consultar. O que a gente bate muito na tecla na Métricas Boss sobre isso, e que eu falo disso pelo menos há uns 15, 16 anos. Então, a Métricas existe há 10, antes mesmo de eu estar aqui como CEO da Métricas. Eu bato que, pra gente analisar a ferramenta, a gente deveria analisar 4 critérios. Critério número 1. Primeiro critério, e o maior de todos, é mão de obra. Qual a quantidade de pessoas que sabem operar isso? Então, vou dar um exemplo aqui. A gente falou de Google Analytics. Um monte de gente conhece. Possivelmente tem mais gente sabendo operar. Será que se eu contratasse a Adobe Analytics e até mesmo a quantidade de gente em mão de obra para eu contratar, agência para eu contratar? Então, para mim, a primeira parte que eu olho é mão de obra. Qual a quantidade de pessoas que sabem usar a ferramenta? Porque se der algum chabu, eu tenho a quem recorrer, que não é só a ferramenta para abrir suporte. Esse para mim é o primeiro ponto. Segundo ponto para mim é a quantidade de informação que eu tenho na internet sobre a ferramenta. Quanto mais gente falando sobre, mais opiniões diferentes, que não só da ferramenta própria falando sobre ela, eu vou ter. Eu duvido que se você abrir o manual do Google Analytics lá, você consegue encontrar informação útil, cara. De verdade, você vai demorar 15 páginas para entender o que esses caras estão falando. Às vezes, se você jogar a mesma dor ali, você vai encontrar 20 outros sites que vão falar aquilo e resolver de forma mais prática. E detalhe, eles não devem nada ao Google. Então, eles podem falar, inclusive, que aquilo não funciona. O Google não vai falar que isso não funciona. E você aprende com as dores de quem Dos já outros. passou. Então, isso aqui eu chamo de documentação não oficial. Terceiro, documentação. Se essa documentação da ferramenta ela só existe depois que você compra, como é que você vai saber? Então, se a documentação da ferramenta não está disponível para você consultar no site, como que você sabe? Você vai ter que contratar para testar? Você tem que minimamente ter acesso ao manual do produto ou à documentação dessa ferramenta antes de você contratar, para você olhar por A mais B se aquilo vai ser útil para você ou não. Esses 3 pontos, para mim, são criteriosos. Aí você entra em quarto e último ponto, que é essa ferramenta, dentro do que a gente pudesse chamar de pipeline aqui de ferramentas, onde ela está? Ela é pouco usada ou muito usada? Se ela é muito usada, por quê? Se ela é pouco usada, por quê? Ah, ela é muito usada porque ela tem todos os 3 critérios antes. Ah, ela é pouco usada porque ela é cara. Isso não quer dizer que ela é boa ou ruim. Sim. Então, para mim, são 4 critérios que eu avalio para qualquer ferramenta. Qualquer ferramenta que você vai consultar. Aí, quando você faz esse trabalho de casa, definiu a ferramenta, agora você tem que definir 2 coisas. Coisa número 1, essa ferramenta é para quê? A gente vai usar essa ferramenta para o quê? Qual o objetivo da ferramenta? Que métrica mede esse objetivo? Ponto. Onde a gente vai medir isso? É com a ferramenta ou em outra? Decidiu isso? Agora você cai no segundo ponto, que é tudo que eu tenho que medir no meu negócio, eu tenho que botar do lado. Pode ser uma planilha, um Notion, qualquer coisa. É fácil. Preciso medir venda, onde eu olho? Preciso medir acesso, onde eu olho?
Preciso medir reclamação. Onde eu olho? Se você deixar a métrica e a ferramenta lado a lado, não tem motivo para eu estar entrando numa reunião com você e eu chegar para você e falar assim, eu olhei no Google Analytics, tem 2.000 acessos. Aí você fala, peraí, mas eu olhei aqui na nossa plataforma de e-commerce tem 1.900. Acesso a gente não vê na plataforma, a gente vê no Analytics. Está determinado lá. Então não vai ficar... Por quê? Porque quando a gente não determina qual ferramenta é usada para medir o quê, você vai querer sempre olhar a que é mais conveniente a tua análise. Quando o dado, Érica, é inconveniente a opinião de alguém, essa pessoa tende a questionar a fonte desse dado. Sim. Mas se todo mundo fez o acordo, deixou programado, que é aquela ferramenta, não tem motivo para você olhar outra, pô. Eu tem posso que definir questionar, a regra do jogo. Eu posso questionar que eu não confio no dado, mas naquela mesma ferramenta eu rodo uma auditoria, faço o que for. Eu posso olhar e fazer, pô, Érica, a gente rodou uma campanha no domingo, no intervalo do jogo do Campeonato Brasileiro, não é possível que teve a mesma quantidade de acesso que teria no domingo passado. Pô, audito isso aí. Mas eu não vou falar, Érica, eu olhei em outras 2 ferramentas que o número de... Tá errado. Porque a gente determinou que métrica é olhada em que ferramenta. Lead, vou olhar na Active Campaign. Acabou. Então é na Active Campaign que eu vou olhar. Ah, mas é que a gente também tem a RD Station. Eu olhei... Tá errado. Lead, a gente olha na Active Campaign. Você pode auditar os dados da Active Campaign, reformular a ferramenta, a configuração, mas tem que ser lá. Se depois de uma auditoria você entender que o Active Campaign não está medindo os leads da maneira que você entende que deveria ser medido e você quer trocar, você volta para a etapa que a gente falou. Mão de obra, sim, documentação oficial, documentação não oficial. Para mim, essa é a regra que todo mundo deveria fazer, mas que é raro, mas acontece sempre, ninguém faz. Mas é bem importante porque... Quando a gente fala de marketing, a gente acaba tendo muita correlação com as vendas, perfeito, com produtos. A gente tem outras áreas. Então, é muito importante você olhar para o mesmo ponto. Perfeito. E você deu vários exemplos de ferramentas. Agora, uma outra pergunta em cima disso. Como existem ferramentas que você consegue aglomerar? Vou usar aglomerar. Várias métricas, tipo Power BI, um Tableau. Eu posso pegar do Google Analytics, eu posso pegar do RD, eu posso pegar um monte de coisa, coloco lá no SQL, subo, resolvo e vai ser o meu oficial. Na sua experiência, é melhor a gente de fato, não, olha, é uma e todas as... A área de produtos vai ter que jogar aqui. A área de vendas vai ter que jogar aqui. A área de marketing também. Só vou usar essa. Não vou ter uma... Como você deu exemplo, para leads eu não vou usar a ferramenta A, para o outro eu vou usar a B. Eu quero usar só uma. Você acha que isso facilita o dia a dia? Ou, na verdade, existem, de fato, ferramentas que são melhores para uma análise X? Então, seria recomendado você ter essa fragmentação? Eu acho essa pergunta muito boa. E existe um ponto aí, em cima de tudo que eu trouxe, que, nesse caso, tem que ter um quinto, que é a adoção da ferramenta naquele público. Se eu chegar na galera de produto, como você trouxe, e eu falar sobre o Google Analytics, o que eles olham? Eles olham Full Stories, eles olham Post Hog, Amplitude, Mixpanel, eles olham o Google Analytics. Então eu vou chegar nessa galera e falar assim, vai ser o Google Analytics? Não pode ser eu a determinar a ferramenta que os outros vão usar. Tem que ter eles, pelos critérios que a gente falou, determinado qual ferramenta vai ser usada. É muito difícil hoje que você tenha uma ferramenta que é a centralizadora de tudo. É muito difícil, porque tem ferramenta de produto que ela não é boa para marketing. Tem ferramenta de marketing que não é boa para CRM. Então, é muito difícil que você tenha hoje uma ferramenta para cada coisa. Eu acredito que cada squad pode ter a sua, mas, de novo, naquela documentação que a gente fala que métrica eu olho aonde. Então, se eu de marketing estou olhando uma métrica que compete a CRM, eu vou olhar na ferramenta de CRM, que foi determinada por ali. Paralelo a isso, tem um segundo ponto que, toda vez que alguém menciona o Tableau e Power BI, eu gosto sempre de trazer. Qualquer ferramenta de BI dessa, ela parte do pressuposto que você tem um banco de dados que vai jogar informação para lá. Esse banco de dados vem de algum lugar. Muitas vezes esse banco de dados vem de uma ferramenta. Sim. Então, na realidade, você está pegando ferramentas, jogando para um banco de dados que está alimentando o Power BI e um Tableau. Se no final você não deixar claro que métrica está sendo puxada da onde, a fonte, né? Foi para fora de novo. Então, se eu boto no Power BI sessões e a galera de produto olha sessões achando que está puxando da ferramenta que eles mensuram, tá errado. Então, aí você tem que começar a entrar num outro jogo, que é o jogo, beleza, a gente vai ter uma única fonte da verdade, que vai ser o Tableau, Power BI da vida. Ok, então, de novo, vamos determinar. Isso aqui eu puxo da onde? Essa métrica eu puxo da onde? Essa métrica eu puxo da onde? De novo.
E isso ficar num Notion, numa documentação, em qualquer lugar que todo mundo possa acessar. Para que justamente no dia que eu for parar e olhar meu dashboard e eu questionar aquele dado, eu vou falar, de onde ele está puxando mesmo? Eu tenho uma documentação que diz que não está sendo puxado. Se você não tiver isso, de novo, a pessoa que montou vai estar ferrada. Ou, se ela não faz essa documentação para te dar, ela está sendo centralizadora demais, o que também é errado. Sim. Porque ela tem que fazer os dados serem acessíveis e democráticos às pessoas consumir, não centralizado nela. Então, documentação no final volta em tudo do que a gente falou aqui. E a falta de documentação, para mim, é um dos piores problemas que existem hoje no nosso mercado. E o marqueteiro, o produteiro, ele não gosta de fazer documentação. Ao mesmo tempo, se for ver em tecnologia, eu, de certa forma, também vim formado em escola técnica de computação lógica. A pessoa de tecnologia também não quer fazer documentação. Então, se o marqueteiro não quer, o produtor não quer, o cara de tecnologia não quer, quem é que faz, pô? Aí fica um monte de falha de comunicação interna nas empresas. Isso é até engraçado, porque quando eu fui estagiária, estagiário, gente, o que eu mais fazia na vida era documentação. Porque ninguém quer fazer, ideia era pra estagiária, coitada. E aí, conforme foi avançando carreira, era a primeira coisa. Você tá me entregando isso? Onde tá escrito? Ah, mas eu vou. Então, quero saber não. Quando você escreveu, você volta aqui e me diz aonde tá. Porque realmente é muito importante. Eu lembro que, na época, eu dava suporte a uma ferramenta que eu acho que nem existe mais. Eu cansei de ler manual. Você está falando de manual, eu abri o manual. Meu Deus, vamos lá. Como é que... Gente, não tinha ChatGPT. Então, era lendo o manual mesmo. E, não, olha, ele está falando isso aqui. Ah, vamos testar, então. Já era... Sim. Tem que ter essa cultura que eu acho que realmente está... Ninguém nunca gostou, essa é a verdade. Sim. Falar que eu amava fazer documentação, óbvio que não. Não sei que é legal, mas acho que está piorando. Concordo. Você ter uma base de conhecimento que, de fato, seja... alimentada, versionada, que tem o dono da base de conhecimento, está cada vez mais difícil e isso é um primordial, como você está falando. E você vai ter um ponto muito legal sobre, mais uma vez, sobre ferramenta, documentação. Cara, cada vez menos as pessoas estão fazendo isso. A gente na Métricas Boss brincava, eu, o Luciano, o restante da galera lá, a gente brincava que durante muito tempo, e até hoje, uma das nossas maiores funções é ler documentação de ferramentas e tornar ela útil para os humanos. Porque as documentações de ferramentas, elas não estão, parece que não estão ali para te facilitar. Então a gente lê, testa, documenta num artigo, documenta num vídeo do YouTube, documenta num podcast, num post do LinkedIn, que fica útil para qualquer ser humano poder ver. Cara, existem coisas mais voltadas a Google Analytics, que se você pesquisa no Google, a gente aparece antes do suporte do Google. E a gente brinca, quando isso acontece, dizendo que até o Google sabe que a documentação dele não é tão boa que ele ranqueia a gente antes. Mas é verdade. Eu acho que, às vezes, a documentação ela fica tão burocrática. Porra. Vai pra próxima página. Vai pra próxima página. Que aí você fica assim, meu Deus, peraí, eu só queria saber isso. Graças a Deus existem os fóruns para poder... e blogs. Porque salva a vida. E falando aqui, a gente está falando sobre essa questão, né, de montar os relatórios. E hoje em dia está tudo na automação. A pessoa ela quer também poupar o trabalho dela. Fala, já criei isso uma vez, vou mandar replicar. E a gente pode cair aí num problema de ter relatório, dashboard que não dizem nada com nada. Então, você recebeu o relatório? Recebi. Mas cadê a clareza desse relatório? A gente fala muito sobre o storytelling com dados. Perfeito. Você tem que pegar os dados, ter alguma história que você quer contar com aquilo, que foi até o que eu falei no começo. O que esse número representa? Qual o contexto que você está me mostrando isso? Você me mostrar o número 13 aqui, tá, legal. Mas isso quer dizer, bom ou ruim, perante o quê, né? Exatamente isso. E eu acho que esse é um dos pontos para a gente, de fato, transformar os dados em decisão. Perfeito. E o que você recomenda quando o pessoal vai, de fato, montar? A gente primeiro define, sei lá, uma meta SMART. Olha, eu estou montando esse relatório porque eu quero mensurar a experimentação 1 e saber para onde ela está me levando, o que eu preciso melhorar. Isso não deu certo, essa campanha foi horrível, mas dentro do contexto. Primeiro, sobre automação, eu sempre gosto de trazer para a galera que garbage in, garbage out, né? Se você bota lixo dentro, ela vai cuspir lixo, pô. Eu costumo brincar que hoje em dia a IA cospe lixo colorido, só isso, né? Sim. Você joga lixo pra ela, cospe lixo colorido, porque você nem questiona. Porque
Sua autoconfiança naquela informação é tão baixa que você acha que a IA é melhor que você num GPT ali de perguntas. Porque a maior falha da automação é o que ela está fazendo, para quem ela está fazendo e perante o que ela está fazendo. Então, relatórios automatizados eu não acho que é nenhum problema, desde que você um dia parou, pensou, olhou e falou: como é que eu vou estruturar isso? Estruturou isso e falou: para quem é isso? Quando a pessoa vai abrir isso, o que eu espero que ela faça? Agora eu crio e automatizo. E daqui a tanto tempo eu vou entender como é que está o uso das pessoas com isso, porque vai mudar. Vai mudar. E você vai ter que ler isso perante personas. E isso é uma parte muito importante, Érica. A gente muitas vezes, eu não sei se você deve ter passado por isso na carreira, eu também passei, todo mundo passa no início da carreira, que você está trabalhando numa empresa, aí você fala uma parada, ninguém te dá valor. Aí daqui a pouco vem alguém de fora, palestra na tua empresa, fala a mesma coisa que tu disse. E todo mundo, uau, vamos fazer isso. Aí tu fala, porra, não é possível. A pessoa disse a mesma coisa. Com o tempo, experiência, cabelos brancos, eu percebi que a pessoa não disse a mesma coisa. O conteúdo dela pode ter sido igual, mas a forma como ela falou não foi igual a minha. Eu não passei confiança. Eu não passei autoridade. E essa pessoa passou. A comunicação assertiva. Exatamente. O problema foi meu. Por quê? Porque a gente não entende que a gente é que tem que adaptar a nossa comunicação perante quem eu estou falando. Sim. Eu não falei nenhum palavrão com você aqui no podcast até agora. E pra mim, porra é vírgula. Carioca. Mas eu tô num estado aqui de atenção, identificando perante os podcasts que eu ouvi a sua audiência, como eu me comunico com ela. Isso a gente deveria fazer o dia inteiro com os nossos clientes, com os nossos colaboradores, com os nossos chefes. Sim. Isso é a mesma coisa quando a gente fala de relatório. O relatório que o CEO tem que ver é diferente do relatório que o diretor tem que ver, que é diferente do que o relatório que o gerente tem que ver, que é diferente do relatório que o coordenador tem que ver, que é diferente do relatório que o analista tem que ver. Porque cada um tem uma relação diferente com os dados. Eu gosto sempre de separar isso aqui em 3, tá? A gente, quando vai analisar dados, aí já se conectando ao storytelling, a gente tem 3 tipos de relação com os dados, Érica. Relação insider. Eu analiso o dado para que eu mesmo tome decisão. Então, por exemplo, se eu moro sozinho hoje e eu quero mudar porque eu quero ter um apartamento com 2 quartos, eu analiso os dados quantitativos e qualitativos, quantidade de apartamento com 2 quartos, no bairro que eu quero, analiso e eu mesmo tomo decisão. Porque é um tipo de relação com o dado insider, é minha. Eu tenho, desculpa, é pessoal, é minha. Eu tenho um segundo tipo de relação, que é a relação insider. Eu e você trabalhamos na mesma equipe. Talvez, se eu for pensar numa análise, eu não vou nem montar um PPT para você, um dashboard. Eu vou chamar você na minha mesa e falar, Erika, senta aqui. Tava olhando aqui a ferramenta, ó, isso, aquilo outro, o que você acha? Porque eu tenho conexão com você, eu te conheço, você é próxima de mim, eu vou usar a linguagem que é boa para nós dois, eu não preciso perder meu tempo fazendo um relatório porque eu vou mostrar para você na ferramenta, porque você sabe usar a ferramenta também, a gente é da mesma equipe. Agora, existe um terceiro tipo, que tradicionalmente é a que a gente apresenta. Quando a gente apresenta relatório, é para esse terceiro tipo de relação com os insights, que é a relação outsider. Estou apresentando para alguém de fora, que eu não tenho contexto, que eu não tenho relação direta, que eu não conheço 100%, que eu não sei nem como eu vou me portar na frente daquela pessoa. Então, quanto mais você estudar sobre aquela pessoa, melhor para você na hora da sua comunicação. Por quê? Porque no final, quando você gerar um insight para aquela pessoa tomar uma decisão, se ela não entender o que ela ganha com isso, ela não faz. Eu acho que esse é um ponto muito importante. E isso, trazendo até para vendas, teve... Recentemente, a gente estava montando script de vendas. E aí, o rapaz, que é o SDR, ele falou, mas eu sigo isso? Eu falei, não. Aí ele, mas você está montando isso? Eu falei, não, mas é só para você ter uma diretriz. Se basear, né? Porque você não tem como seguir. Se você for conversar comigo, eu sou uma pessoa mais metódica, eu sou uma pessoa mais analítica, você vai ter que me trazer alguns dados para... Agora, tem gente que não é. Você vai ter que começar, e aí? Pô, sua camisa tá bonita, gostei, hein? Tá cabelo penteado. Você tem que conhecer a pessoa para poder entender como você se comunica com ela. E ter esse feeling de saber, olha, uma pessoa que vai me dar papo, uma pessoa séria, que vai ficar me cortando, então vou falar de uma maneira mais séria, não vou usar gíria, vou usar gíria. E o seu dashboard vai ser o mesmo. Se eu estou apresentando para um CEO, a mesma coisa, é outra coisa. Que é um mais sério, eu vou colocar. Às vezes o CEO nem é sério, mas a informação que ele tem que ver é diferente da de outro. Eu vou dar um exemplo legal de uma técnica que eu desenvolvi na Métricas e que a galera
faz isso o tempo todo lá dentro, até na relação com os clientes. Quando a gente fala de storytelling, existem várias técnicas. Você tem o storytelling, você pode usar o storytelling da Pixar para apresentar dados, você pode usar a técnica do drama do Gustavo Freytag, que é exposição ao problema, ação de queda, clímax, conclusão. Você pode usar o 3Q mais copy, que é a de jornalismo, o que, quando, onde e tal. E a gente desenvolveu eu desenvolvi uma alguns anos atrás, chamada OPC. O que, por que e como. Eu digo para todo mundo que se você souber usar o OPC, não precisa nem ter dashboard. Porque eu digo para você, Érica, o que está acontecendo? Nossas vendas caíram 25%. Por quê? Porque comparado a um período contra o outro, a gente passou a investir menos, trouxe menos leads. Consequentemente, essa quantidade de leads menor fez com que, mesmo que a gente mantendo a mesma taxa de conversão, a gente tivesse 25% menos vendas. O que eu estou trazendo do como a gente pode melhorar com isso? Como a gente vai melhorar? Se a gente voltar a investir XPTO nesses canais aqui, a gente vai aumentar a quantidade de leads, mantendo a mesma taxa de conversão, a gente traz um resultado maior que esse daqui. Acabou. Eu trouxe baseado em dados, pô. O que, por que e como. Todo relatório, todo storytelling, toda apresentação, se você, lógico, tiver recursos visuais, melhor ainda, mas se você trouxer o que, por que e como, todo mundo vai conseguir ler. Por quê? Eu olho e falo, então aquilo ali é o que está acontecendo, né? Por que aquilo está acontecendo? E como eu vou melhorar? E o exemplo que eu me baseei para poder criar isso foram duas situações. Situação número 1, uma vez, quando eu trabalhava numa empresa, que aqui no Rio era bem famosa, chamada Líder Magazine. Aqui pra gente, carioca, só era Natal quando já é Natal na Líder, né? Verdade, agora estamos sem referência. Mas eu trabalhei lá no e-commerce, e na época a Líder tinha sido comprada pelo BTG Pactual, e eu fui ter uma reunião com o André Esteves. E a minha reunião com ele foi enquanto o cara buscava o carro. Eu não tinha recurso visual, não tinha nada, eu tinha que falar. E eu falei, cara, se eu não tivesse meu storytelling já montado, estruturado, eu não saberia falar com ele. Essa foi uma situação. E outra é, todo mundo pode refletir sobre essa determinada situação. Imagina que eu vou no médico e falo para ele, o que está acontecendo. Eu falo, doutor, tô fungando, tô com alguma coisa. Ele, beleza. Para eu poder descobrir por que isso está acontecendo, eu preciso te examinar. E aí, muitas vezes, o exame que ele vai fazer é qualitativo ou quantitativo. O que é o exame quantitativo? Vou pedir seu exame de sangue. Com isso, eu vou saber suas médias. Qual é o qualitativo? Eu posso mandar você abrir a boca e fazer, eu vou analisar. Quando eu falo e analiso o porquê está acontecendo, o que o médico faz? Ele faz uma prescrição, que é o como você vai parar de ter isso. Então eu chego e falo, Gustavo, o que está acontecendo? Você está resfriado, isso está acontecendo, cara, possivelmente com essas viradas de tempo e tudo mais. Então por que você está resfriado é esse o motivo. Cara, tô te passando aqui, toma esse remédio aqui, desse jeito. Volta daqui a 7 dias pra gente ver como você tá. O que ele está fazendo? Ele está mandando eu executar uma ação, que é o como, para eu voltar pro O. O que está acontecendo? Melhorei ou piorei? Por que eu melhorei? Por que eu piorei? Como eu vou seguir agora ao melhorar de novo? E é um ciclo que eu chamo... É cíclico, sempre é. E o médico faz isso. Para terminar, se você for no médico e o médico não der uma informação do como você melhora, tu vai sair revoltado. Vai falar, o que está acontecendo? Você está resfriado porque com essa mudança de clima. Vai embora. Duvido que tu vai falar, doutor, mas e aí? O que eu vou tomar? Qual o esquema? Qual vai ser? Você sai revoltado. Então para e pensa, se o teu storytelling não diz pra pessoa como, é a mesma coisa que você ir no médico, o médico não falar o que você vai fazer para melhorar a tua doença. É a mesma coisa que a gente tem essa capacidade. Se a gente não falar o como a pessoa vai melhorar, o como ela vai se manter saudável, a pessoa vai ficar revoltada. É a mesma coisa na nossa relação com o médico. Se o médico não falar nada pra você vai ficar puto. E é interessante você falar essa questão de ser cíclico. Porque as pessoas acham, montei, tá lá. Acabou. Você, eternamente aquilo vai funcionar. E não vai. A gente está aqui falando de campanhas e hoje em dia a gente tem, sei lá quantos canais para fazer campanha. E tem também a questão dos influenciadores, gente que patrocina até podcast. Então, métricas temos à vontade para poder você medir e tentar achar aí uma coisa que faça sentido para você. Essa questão de você não se deixar, primeiro, levar pela métrica da vaidade. Perfeito. Tem 1 milhão de likes e estou vendendo nada. É um ponto. E você saber medir o que de fato funcionou, porque você dispara a campanha offline, dispara a campanha com influenciador, dispara a campanha na mídia A, na mídia B. Ou seja, muita coisa. Como você recomenda para a gente, de fato, correlacionar as métricas? Seria um ponto? Eu pegar e... Olha, peraí.
essa métrica associada a essa está me dizendo isso. Ao invés de analisar as métricas isoladas. Como é que você consegue chegar aí, com a sua experiência, a analisar, olha, beleza, ao mesmo tempo, no mesmo período, disparamos 5 campanhas. Qual foi mais efetiva? Por que foi mais efetiva? Eu junto a métrica do off com on? Não, tá louco, não faz isso. Como é que você recomenda, já que temos multicanais, multivariedades, e nem sempre a gente vai esperar acabar uma campanha para começar outra. São campanhas multidisciplinares, acho que eu posso chamar assim. Tem que botar o amendoim no buraco do amendoim, né? O que isso quer dizer? É que a gente tem que definir por que eu tô fazendo aquilo. Então, por exemplo, a gente estava conversando em off aqui do seu podcast, sobre a estrutura, por que você montou. No final, a Érica tem o objetivo do podcast. Seu objetivo pode ser, a Érica tá só querendo melhorar a eloquência dela verbal e a maneira como ela fala, a oratória. Pode ser que a Érica tá querendo trazer conexões pro negócio dela. Pode ser que a Érica tá querendo fazer os dois e também ganhar dinheiro com o podcast. Se você tem um objetivo, vai ter uma métrica que mede isso. Ponto. Então, brincando com você aqui, né? Se tua métrica entender sua oratória, você consegue entender de maneira qualitativa se você está melhorando do primeiro podcast para esse último agora. Sim. Como é que está a sua oratória. Segundo, se é conexão, você consegue medir. As pessoas que você está chamando para gravar com você, no final, para sua empresa, você está gerando algum tipo de negócio? Então o podcast faz sentido. Terceiro, eu estou querendo ganhar dinheiro com isso. Será que eu estou ganhando dinheiro com view no YouTube? Eu estou ganhando dinheiro com patrocinador aqui do podcast? De novo, é em cima do teu objetivo. Eu sempre falo para todo mundo que a maior falha que existe nas empresas é, de novo, não documentar aquilo pelo qual a gente está fazendo, cara. Se eu não comunico para as pessoas que eu tô com uma media out of home, por exemplo, um OH na rua, e eu digo que o objetivo do OH é exposição de marca, awareness, se eu não falar isso para ninguém, alguém vai chegar depois e falar assim, pô, a gente botou o QR Code e não trouxe um acesso. Mas quem disse que eu estou medindo acesso? Estou medindo impacto, alcance. De novo, objetivo tem uma métrica para medir isso. Então, para mim, no final, o menos é mais. É se eu faço uma parceria, eu tenho um café. Por exemplo, no nosso podcast a gente tem um café. Eles nunca perguntaram quanto que a gente vendeu. Eles nunca nem devolveram quanto que a gente vendeu de café. Por quê? Porque a gente sacaneia até no nosso podcast que tem um monte de gente que conhece o café por nós, ganha uma amostra grátis por nós e depois compra no mercado. Mesmo podendo ter 15% de desconto no site. Porque ele compra no mercado. Por quê? Porque a forma dele comprar café não é como uma pessoa talvez igual a mim, a você, apaixonado por café. A forma dele comprar café é como ele compra no mercado. Só que agora ele escolhe aquela marca. Como é que o cara da marca vai dizer que isso veio do Gustavo? A não ser que você tenha investimento para usar ferramentas avançadas, você não vai conseguir correlacionar. Minimamente, o que você vai fazer? Medir aquilo pelo objetivo. Então, quando o cara do café consegue olhar que o nosso podcast tem não sei quantos mil views, ele fala, pô, não sei quantas mil pessoas viram o meu café sendo exposto no podcast dos caras. E também tem que fazer sentido para ele, de alguma forma, entender que a exposição de marca faz sentido. Existe um case bem legal sobre isso. O Google lançou recentemente um negócio chamado Google Trifecta. Uma parada um pouco mais avançada, mas acho que é legal a audiência saber. Que ele fala o seguinte, ó, a forma de você mensurar hoje resultado em mídia é dessas 3 maneiras. Maneira número 1, você tem que medir atribuição com o Google Analytics para as suas campanhas de Google Ads, Meta Ads e afim. Para você poder entender se um canal não sobrepõe o outro, você tem que fazer um segundo cenário que é incrementalidade. Incrementalidade é, se eu não anunciasse no podcast do Gustavo, eu ia continuar vendendo a mesma coisa? Sim, então esse podcast não me traz receita incremental. Ele só divide a fatia que já existe. Ele não traz nada a mais. Terceiro, Marketing Mix Modeling, que é como que eu junto todos os touch points que o meu consumidor tem com a minha marca e entendo a relevância de cada um deles. Um exemplo que a gente até fez um estudo no nosso YouTube foi com uma marca chamada OnFly, que é uma marca de gestão de viagem corporativa. E a OnFly, ela investe em influenciadores, ela investe em media out of home, ela investe em todas as mídias digitais, ela investe em marketing de guerrilha. Como é que o CMO dela, o Vini, chega pra galera e fala assim, vamos fazer o budget do ano que vem, onde a gente investe? É baseado no feeling? Não, ele contratou, aí volta a primeira etapa lá, ó, uma ferramenta, da parte de resultado dele, de investimento dele em mídia, ele pegou uma parte para mensuração, contratou uma ferramenta para fazer marketing mix modeling. E aí, olha onde ele chegou, Érica. Ele chegou num resultado que é
Mídia out of home é responsável por 20% das pessoas que finalizam algum tipo de contrato com eles. Seguido por influenciadores. Ué, cadê o Google na história, o Meta na história, o TikTok na história, mídia programática na história? Eles convertem também, mas em sua maioria porque as pessoas começaram no influenciador e no mídia out of home. E sabe o interessante? Eu, falando de TI, principalmente quando a gente fala de segurança, é muito networking. Perfeito. Muito, muito mesmo. E a gente chegou à conclusão, medindo, que a gente não quer dizer que não vá fazer post, não vá fazer inbound, mas que quando a gente pega o dinheiro e cria um evento, olha, vou fazer aqui um almoço, vou fazer um jantar, vou trazer o fulano da empresa tal para poder explicar por que isso funciona, a nossa conversão é muito maior. Por quê? Networking. Eu posso não te conhecer, mas, Gustavo apareceu. Oi, Gustavo, tudo bem? Prazer, eu sou a Érica. E aí começa a desenvolver um mínimo de relacionamento. Porque dificilmente as pessoas contratam esse tipo de serviço sem saber quem você é. Perfeito. Então, às vezes, quando a gente vai discutir, acho que as pessoas também criaram um pouco essa tendência de tudo é Google, tudo... Tem um pouco disso, né? E também... É mais tangível, facilmente medido. Eu acho que a gente entra naquele ponto, curto prazo e longo prazo. Perfeito, perfeito. Porque associou muito essa questão, tem muito guru da internet, joga no Google que é um curto prazo, você vai ficar milionário anunciando no Google. E quando você fala de vendas a longo prazo, como eu estou falando de TI, eu não vendo um projeto de TI dificilmente em 2 meses. A não ser que a pessoa tenha sido invadida, que aí ela vai comprar o que for. Pode crer. Mas se não for isso, é um ciclo de venda, eu estou falando quase de 1 ano. Para você conseguir vender, fazer de fato uma venda substancial para a empresa. Então é longo. São métricas que quando você vai analisar, você tem que, de alguma forma, dividir. Perfeito. Olha, isso eu vou ter resultado a curto prazo, isso aqui é a longo prazo. E se você não mede ou tem uma forma de medir, você não sabe isso. Porque desde que eu me conheço por gente, o B2B, ele é relacionamental. Sim. E aí, tem gente que paga jantar, por exemplo, em algum lugar, que vai ter uma palestrinha, aí tem os seus vendedores junto de clientes, de prospects, e aquele jantar custou 10 mil reais. Você fala, nossa, 10 mil reais no Google, trazia acesso pra caramba. Ali ele trouxe 10 contas. Dessas 10 contas, 3 toparam falar com algum vendedor. Uma topou vender. O ticket médio de um serviço de TI é quanto? Será que ele pagou não só o ROI daquele jantar, como pagou mais 9 jantar no ano? Dando um exemplo aqui. Mas é bem por aí. Então, é bem por aí, estou falando. Mas se você não mede, já era. E assim, eu acho bem legal isso. Porque a gente, quando fala... E parece que eu estou me contradizendo, mas na realidade é tentando deixar isso mais palpável pra galera. Cara, como é que você poderia fazer isso, né, Érica? Imagina que eu sou uma empresa B2B e que eu vou promover um café da manhã aqui. Beleza. Quem são as pessoas que vieram no café da manhã? Érica, Gustavo, qual a empresa? Beleza. Qual a data do café da manhã? Dia tal. Então, dia tal eu comecei meu relacionamento com essa pessoa, certo? Certo, beleza. Agora, eu mandei um e-mail dia tal pra Érica chamando ela pra um call. Dia tal foi um call com a Érica, anota no Excel. Tô pensando assim, se você não tem custo nenhum, porque o Google Sheets é de graça. Desde que você tenha o Gmail. Beleza. Botei a data que eu mandei o e-mail que eu marquei a call com a Érica. Agora que eu marquei a call com a Érica topou eu apresentar pra ela uma proposta. Dia tal, apresenta a proposta pra Érica. Agora eu apresentei a proposta pra Érica e a Érica pediu pra eu fazer alterações. Dia tal, eu vou apresentar uma proposta pra Érica. Agora apresentei uma proposta pra Érica, a Érica falou que vai validar com o board. Dia tal, fiz o follow-up com a Érica. A Érica validou com o board, trouxe pra mim pedindo desconto. Eu, dia tal, autorizei o desconto. E agora a Érica fechou. Agora eu posso ver que eu tive um monte de touch points com a Érica e que tudo começou no jantar. Sim. Minimamente, se eu peguei do Excel e escrevi, cara. Ou seja, os dados, eles não precisam ir só para esse cenário de Big Data e o cacete A4. Ele pode ir para um cenário onde o básico bem feito justifica o investimento. Sim. Se eu chego agora com esses sheets em alguém e falo, olha só o que eu fiz aqui. Eu anotei. Todos os jantar que a gente faz, eu anoto quem é a pessoa que vem pro jantar, a data que a gente teve o jantar, eu vou anotando meus touch points com ela. E aqui agora eu tenho uma explicação para você. A cada 3 jantares a gente faz tantos mil reais. Em 3 meses depois do jantar. É a nossa média de correlação. A pessoa vai chegar para você e falar assim, como é que você fez isso? Cara, eu fiz na mão, mas agora é impossível. Ou a gente contrata uma ferramenta que ajuda a gente a fazer isso,
ou a gente não vai ter mais esse dado. Você acha que a pessoa do outro lado vai falar assim, não, a gente tem que ter esse dado. Nem que eu contrate um estagiário, uma estagiária que vai documentar isso pra gente, não sei. Mas você não vai querer perder essa informação porque ela é valiosa. E como é que você começou isso? Cara, com a porcaria do Sheets. E esse teu exemplo ele é tão bom que, inclusive, ajuda a medir quantos touch points eu tenho que ter em média, na minha cadência de contatos. Perfeito. E é quase um CRM no Excel. Eu tô pensando, partindo do princípio que eu não tenho dinheiro pra investir. Aí agora, beleza, agora eu tenho dinheiro, eu vou construir um CRM, aí eu vou para outros rolês. Mas não é. É o momento da validação. Eu falo isso até no meu livro, que eu brinco com as pessoas. Eu falo assim, cara, imagina que eu montei uma padaria aqui na Barra da Tijuca. E eu nunca fui padeiro. Só que eu descobri como fazer pão, mas eu nunca vendi pão. Eu vou botar o pão em que momento? Cara, eu vou botar a hora que eu abrir, 6 da manhã. Beleza. Na hora que eu abrir 6 da manhã, eu vou analisar num bloco de notas, papel e caneta, quantos pães eu vendi em cada pedido e qual foi a quantidade de pessoas que entrou na loja. Se eu começar a entender que 6 da manhã o movimento é de 2 pessoas, mas às 7 o movimento é de 10 e às 8 o movimento é de 20, pra que eu vou botar o pão às 6 da manhã? Você está monitorando, coletando os dados. E sabendo o melhor horário pro pão tá quente, pro cliente ter a melhor experiência. Uma experimentação. E queria voltar com a padaria, com papel e caneta, atrás do balcão anotando isso. Ou seja, não é tão complicado começar. E aí, de novo, às vezes você não tem dinheiro para ter investimento em ferramenta, mas quando você começa desse jeito, você consegue provar o tal do valor que a gente falou, para as pessoas falarem que a ferramenta vai potencializar isso, deixar isso mais fácil. E aí você não tem como não ter uma justificativa que aquilo vale. Porque a informação valeu tanto que agora é mais fácil justificar e pleitear algum tipo de investimento. Uma ferramenta fazer isso em larga escala. É perfeito. Acho que, inclusive, a questão que eu trouxe lá no início do barreira financeira tem como provar isso com o mínimo. Perfeito, perfeito. A gente está chegando aqui no final da nossa conversa e eu sempre termino aqui fazendo uma pergunta que tem a ver com o nome do podcast, que é cafeína, né? A gente até trocou uma ideia antes, o vício em café, e o Insights ele veio porque o propósito do podcast é trazer uma conversa que gere ideias para as pessoas, que a gente consiga esclarecer alguma dúvida, trazer outro ponto de vista, quebrar um pouco paradigmas, como você acabou de colocar aqui esse exemplo, preciso investir em big ferramentas para começar. Não, começa com papel e caneta. Então, essa é a ideia e é o que me movimenta aqui a ser cara de pau, de convidar as pessoas, de montar e vir aqui gravar. E a pergunta é para você. O que te movimenta? Qual é a sua cafeína do dia? O que faz você acordar e falar, cara, eu vou fazer isso? Qual é a sua energia? Eu sempre falei para todo mundo que a minha energia, o que me motiva é algo chamado curiosidade. E a curiosidade não é ser fofoqueiro nem nada, mas eu percebi que as pessoas mais bem-sucedidas no mundo, elas questionaram o não. E questionaram o não é possível que não exista outro meio. Por que eu tô falando isso? Porque se talvez o Ford não tivesse questionado que só dava pra andar a cavalo e a charrete, a gente não tinha carro, pô. Talvez se Steve Jobs não tivesse questionado que dava pra fazer um computador mais bonito e usual, a gente não tinha Mac. A gente não tinha Apple, a gente não tinha iPhone. Talvez se, não sei, se o Elon Musk não tivesse nada contra ou a favor dele, mas se o Elon Musk não tivesse pensado que o foguete pode dar ré, o foguete não dava ré e voltava ao mesmo lugar. Então, eu acho que essas pessoas questionadoras e curiosas, elas sempre conseguem pensar numa parada que tu fala assim, pô, não é possível. Quando é que você imaginou que você ia pedir um táxi pelo aplicativo, pô? A gente ligava para a companhia do nosso bairro. Quando o negócio veio, é disruptivo a ponto de você afrontar, mas a curiosidade de alguém fez a pessoa falar assim, pô, não é possível que 1 da manhã o maluco tem que pegar o telefone, ligar para uma telefonista, essa telefonista ligar, passar um rádio para saber qual táxi está mais perto, o taxista estimar o tempo que ele leva até lá, para a pessoa ficar esperando o táxi chegar e anotar a placa do táxi, porque era isso que você anotava, ó, é o táxi 008, placa KXQ, para você saber que aquele era teu táxi. Alguém questionou, falou assim, tem que haver uma forma mais fácil de resolver isso. Então, para mim, a curiosidade e essa questão de ser questionador é o que me aguça. Eu acho que eu todo dia olho alguma parada da minha área e falo assim, não é possível que não exista uma forma de resolver isso. Não é, porque às vezes se eu olho que não existe uma forma de resolver isso ou que não existe ferramenta,
caraca, talvez eu tenha uma oportunidade de eu construir a ferramenta e resolver este problema. Então, o que me motiva muito nesse sentido é ser questionador e a curiosidade do porquê das coisas. Não aceitar sim ou não por resposta. Aceitar porque existe um motivo por trás que faz aquilo acontecer. Pô, bem legal. E seus exemplos também foram maravilhosos. Assim, eu vi uma vez sobre um designer que ele revolucionou também. Agora eu não vou me lembrar o nome dele, mas ele falava sobre o conceito de Maia, né? Que você tem que criar, tem que ser avançado e ainda assim aceito, senão te tratam como um louco. Tem esse ponto também. Mas tudo que move é a curiosidade. Por que não? Eu acho que mais uma vez a gente voltou para as perguntas, né? A gente tem que, de alguma forma, sempre estar respondendo algumas perguntas que vão fazer a gente se movimentar. Vai fazer a sua empresa se movimentar, vai fazer você, de fato, levantar e falar, cara, vamos ver como é que a gente resolve isso, ao invés de deixar para lá. Perfeito. Concordo plenamente com você. E acho que ser questionador não é você ser babaca, alguma coisa do tipo. Ser questionador é você... Eu fiz muito isso na minha carreira, assim, sempre fui assim. Eu tenho, cara, e isso é uma coisa bem legal. Eu tenho, até hoje, um grande amigo meu, mentor meu, um cara chamado Fábio Mori, falo sempre isso dele, ele sabe bem disso. O Fábio foi meu gerente na comprafácil.com, onde eu voltei para e-commerce. Eu comecei minha carreira no Shoptime com 16 anos. Aí eu fui fazer coisa de escola técnica e voltei para comprafácil.com como estagiário depois de um tempo. E o Fábio Mori era meu gerente e, cara, eu falo para ele até hoje, ele era um cara que tinha uma liderança de te soltar, mas eu era o cara mais chato do mundo. Porque eu chegava do lado dele e falava assim, mas por que essa parada é assim? Ele me explicava. Mas por que não pode ser desse jeito? Ele me explicava. E, cara, a gente conseguiu construir diversas mudanças. E onde eu trabalhava numas lojas dentro do e-commerce que não representavam tanto pro faturamento. Mas as experimentações que eu fiz ao questioná-lo, ele fala, não sei, então testa aí. Porque eu era questionador no sentido, por que o botão tá escrito comprar? Naquela época, deixa eu deixar claro pra galera, sei lá, uns 16 anos atrás, as pessoas tinham medo ainda de comprar em e-commerce, né? Então, o botão escrito comprar, as pessoas achavam que automaticamente já estava pegando os dados do cartão. E a gente trocou para adicionar a sacola, ao invés de comprar, escrito adicionar a sacola. Isso fez com que a gente aumentasse em 2,25% a taxa de conversão do site. E a minha pergunta para ele foi, por que está escrito comprar e não adicionar a sacola se a próxima etapa não é comprar e adicionar a sacola? Aí ele, não sei, por quê? Me devolveu, eu falei, eu não sei, alguém criou assim ele. Por que alguém criou assim? Eu falei, também não sei, ele pergunta para quem criou. E eu fui lá e questionei, ou seja, questionar é você tentar entender os motivos pelo qual aquela parada existe ou porque alguém fez aquilo daquele jeito. E alguém pode ter feito aquilo daquele jeito porque naquele momento era desse jeito e agora pode ser de outro. E as coisas podem mudar. E eu acho que isso é o que me motiva o tempo todo. Bem legal. Gustavo, super obrigada. Como você falou, né, de uma sexta-feira à noite, vir aqui gravar comigo. Realmente, fico muito grata pela sua disponibilidade, por ter aceito de primeira. Também tem isso que me deixou muito feliz. Super obrigada. Eu que te agradeço você pelo convite, agradeço a audiência aí também por ter assistido. Eu sempre brinco pra todo mundo que um podcaster não pode nunca recusar o convite de outro podcaster. Isso tá no mantra, tá? Quando você cria um podcast, tu já assinou essa parada, tá? Boa, não sabia, mas concordo, gente. Já temos agora um outro mantra. Muito obrigado, viu, por ter topado me chamar aqui, topado gravar na sexta-noite também. Espero ter contribuído. Com certeza. Pessoal, estamos chegando ao final de mais um episódio. Espero muito que vocês tenham curtido e vejo vocês no próximo.